Ô Frontini, boa tarde. Paulo Massad, Sistema Sagres de Comunicação. Sempre bom falar contigo, Frontini. Depois dessas contratações que vocês anunciaram, né? São 8 contratações, e assim, todos os setores do Vila, né? Abastecidos com novos jogadores, lateral, defesa, meio-campo, ataque. Gostaria de saber de vocês se num primeiro momento agora é hora de dar uma calma, sentir como é que vai ser o início da Série B para o Vila, ou se vocês ainda enxergam carências no elenco, né, visando contratações que possam chegar agora nos próximos dias. Bom falar contigo, Frontini. Boa tarde, Massad. Tudo bom? A princípio, eu acredito que é o que a gente vai usar no começo. É natural esse tipo de situação. Todas as equipes da Série B, elas têm que trazer um número maior de reforços do que no campeonato estadual, devido à quantidade de jogos, logística, viagem. Então, você pode trabalhar no estadual com um número menor de atletas e no brasileiro é normal que você aumente um pouco mais. Como eu falei, tem a logística que às vezes dificulta um pouco, são muitas viagens, um jogo em cima do outro. A gente tem também a Copa do Brasil e lá na frente a gente vai ter a Copa Verde, então já estava programado a gente mapear alguns nomes para vir na Série B e assim fizemos. Frontini, aqui é o André Isaac da PUC TV. Me fale um pouco sobre esses reforços, né? Luiz Araújo, Alisson Cassiano, Daniel Amorim, Alex Silva, Eduardo Doma, Rafinha e o atacante nigeriano lá, o Eberê. Daniel, ele falou também? Vamos lá, vou começar pela parte de trás. O Alex era uma carência que a gente tinha na lateral, só tinha o Moacir, né, de origem. O Bambu também consegue fazer ali e muito bem, mas a gente já entendia que no Campeonato Brasileiro a gente ia precisar de mais um lateral. O ano passado a gente teve adiantado uma situação, mas acabou não andando, ele estava muito bem no Operário, então já é um atleta que a gente já tem um interesse desde o ano passado. O Doma é um atleta que eu particularmente conheço um pouco mais, eu trabalhei junto com ele no Cianorte, é um perfil de um jogador mais novo e com um futuro promissor muito grande, vem há 2 anos seguidos jogando no Cianorte, onde ele jogou 2 campeonatos estaduais seguidos, 2 campeonatos brasileiros, um pelo Cianorte e outro pelo Cascavel, isso jogando 90 minutos, uma minutagem muito alta, e uma Copa do Brasil. Isso deu uma experiência maior de jogo para ele. Chega aqui muito mais maduro e apenas com 22 anos. Nós acreditamos muito nele. O Ares foi a necessidade, o Ricardo foi para a Aparecidense, né? Ele entendeu que precisava jogar um pouco mais, o Renato e o Donato muito bem ali atrás. Não que ele não tinha uma importância aqui, pelo contrário, era um jogador que nos ajudou muito, mas entendeu que precisava também respirar novos ares, uma coisa normal, veio aqui, falou com todo mundo, é um jogador do clube ainda, foi emprestado até o final do estadual a princípio, possa ser que ele fique também no brasileiro do ano que vem, mas a princípio ele fica até o final do estadual. Então, nós mapeamos, o Alisson jogou no ABC o ano passado e foi o melhor zagueiro da Série D. E o Vitória o contratou, fez um primeiro semestre bom individualmente, coletivamente o Vitória não classificou. Se eu falar aqui que foi bom, eu acho que eu estou sendo até injusto, e ele faz parte desse coletivo, mas individualmente ele foi muito bem, jogou todos os jogos, fez gol, era um atleta que a gente precisava na Copa do Brasil. O Vitória solicitou que ele jogasse o jogo contra o Glória, foi contra o Glória, né, de Vacaria, Vitória e Glória, e ele atuou. A gente não vai conseguir usá-lo na Copa do Brasil, mas o Doma está aí, consegue nos ajudar muito bem nesse tipo de situação. E aí a gente entendeu que, para a peça de reposição do Ricardo, seria um bom nome. Rafinha, com título estadual e um acesso jogando, capitão do time, do Campinense. Algumas equipes atrás, e a gente sofreu uma concorrência muito grande.
acreditou no nosso projeto, é um atleta novo, talvez está tendo a sua melhor oportunidade na carreira, e às vezes acontece muito isso no futebol, um atleta muito bom, às vezes não consegue ter esse tipo de oportunidade mais cedo. E aí ele tem que fazer um caminho mais longo, rodou bastante ali no Nordeste, jogou um pouco no Sul, eu não me lembro se foi no Marcílio Dias, eu não sei, eu sei que ele jogou em Santa Catarina também, a segunda divisão, e aí despontou no Campinense. Campeão estadual, capitão do time, vice-campeão brasileiro, né, perdeu para a Aparecidense, nós assistimos os jogos e fez uma grande Copa do Nordeste. E aí deu maturidade para ele. Acompanhamos ele também, fez um grande jogo da Copa do Brasil, nós estávamos atentos a todos esses atletas. Um pouquinho mais para frente, a gente vem com o Luiz, que faz tanto por dentro como faz pelo lado, é um menino jovem, tem uma base boa, Fluminense, Flamengo, mas despontou no Bangu. Fez uma boa Série D o ano passado, nos alertaram e nós mapeamos, gols contra a equipe grande do Campeonato Carioca, isso dá maturidade, chega também para nos ajudar, e ali ele tem uma boa concorrência ali, junto com o João, que também é novo, o Guilherme Pires, então vai ser uma boa safra aí que eu acredito que pode ajudar muito o Igor. O Eberê é um africano, um jogador com um histórico um pouco maior, já campeão mundial sub-20, sub-17, sub-17. Foi muito bem no Paraná, agora também a gente não pode usá-lo na Copa do Brasil. Ele, inclusive, fez o gol do Pouso Alegre na classificação da Copa do Brasil. Mas acredito que Paberado, um jogador forte, promissor, novo e com uma vitalidade muito grande. É o perfil que o Campeonato Brasileiro da Série B pede, jogador forte, rápido, e se encaixa muito com as características do Tavares. O Tavares todos já conhecem, né? Passou pelo clube, e lá atrás eu falei que eu queria muito contar com ele, então seria injusto se agora eu não fosse atrás dele, eu mudaria de opinião em 3 meses. Não é a maneira que eu trabalho. E a partir da primeira rodada do Campeonato Paulista, eu comecei a ligar para ele já. Falei, quero contar com você, desejo contar com você. E aí é aquele trabalho, né? Você vai plantando, e quando você tem a oportunidade, você acaba assinando com o atleta. E na 6ª rodada do Campeonato Paulista, eu consegui assinar com o Diego Tavares. Eu acredito que é um jogador que já caiu na graça aqui do pessoal, a torcida gosta, já entende o jogo dele, sabe? É um atleta que pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, possivelmente faz o lateral também, já foi lateral direito. É um atleta que nos ajuda muito, conhece a cidade, conhece o clube. E aí a gente precisava de mais um 9 também, e aí já era um jogador mais experiente. E esse 9 a gente precisou porque o Cleiton acabou indo para o Curitiba, era uma ausência que a gente tinha, com essas características só tem o Rubens e acaba sobrecarregando o atleta, e o Daniel já com uma bagagem maior, né? O ano passado jogou pelo Vasco, inclusive fez um grande jogo para a gente, tem um acesso pelo Avaí. Esse primeiro semestre estava na Tombense, que é o time onde ele tem vínculo, aceitou o nosso desafio, é um grande jogador, assim como os demais, chega para nos ajudar. Eu acredito que eu citei os 8, né? Então é isso daí, a gente mapeou bem. Eu acho que por isso que eu estou com esse tipo de discurso já certo, porque esse jogador eu não contratei visando eles nesses jogos recentes, e sim um lastro maior de jogos. Talvez o Daniel não, porque ele tinha contrato com o time de Série B também. Essa foi uma ausência pontual, porque o Cleiton acabou saindo, a gente achava que ele iria ficar, mas aí, devido à força de contrato e outras situações, a gente acabou perdendo, e aí, momentaneamente, a gente foi no mercado. Pelo que eu acabei ouvindo de uma situação ou outra, já teve uma situação passada que possivelmente ele poderia ter vindo, não sei se foi 2018 ou 2019, não lembro, acabou não dando certo, que bom que deu agora, então acredito que tem tudo para se encaixar aí e ajudar o Vila, assim como os demais jogadores. Opa, estava falando com o microfone desligado, desculpa. Frontini, tudo bem? Um abraço, prazer estar falando com você aqui. A gente já teve uma oportunidade, Antônio das Feras do Esporte, da Rádio Bandeirantes, já tivemos uma oportunidade de conversar lá em Campinas.
na classificação do Vila contra o Guarani. Eu queria voltar a falar sobre esse assunto dos atacantes, né? A chegada do Daniel Amorim, você foi um atacante experiente, conhece bem esse setor, e trouxe o Daniel Amorim, que já tem uma experiência, como você disse, em outros clubes, na divisão e tudo mais. E tem o Rubens, que também tem feito bons jogos pela equipe do Vila. Quais são as principais diferenças desses dois atacantes e se é possível o técnico Igor Magalhães, até pelo que você conhece, escalar os dois no time titular? Obrigado. Tudo bom, Antônio? Como é que você está? Como eu falei, o Daniel ele veio porque o Cleito saiu. Se o Cleito estivesse aqui, era o Cleito e o Rubens. São características semelhantes, né? Dois jogadores de área, com um bom jogo aéreo bom e um bom jogo de costa. Se os dois têm a possibilidade de jogar junto, eu acho que não é o meu setor falar isso daí. Eu acho que é o treinador que pode responder esse tipo de pergunta para você, entendeu? A gente pode ali ajudar, dar opiniões, entendeu? Mas a última decisão sempre é do Igor, e é assim que a gente trabalha e entende que é a melhor solução para o clube, cada um dentro da sua área. O que eu posso falar para vocês é que são dois grandes jogadores, já conhecem a divisão, dois atacantes natos. Como você falou, eu fui o atacante, eu não joguei no nível desses atletas, eu reconheço isso daí e eu estou muito contente de poder contar com dois grandes atletas como eles. Oi, Frontini, que é o Alexandre Ferrari do Jornal Popular. Se a gente pega o elenco do Vila hoje, por posição, a gente vê pelo menos três jogadores brigando por uma vaga. Eu queria saber se esses reforços que vocês trouxeram, esses 8 reforços, se foi justamente pensando nisso, de aumentar uma competitividade pela uma vaga de titular e também de dar mais opções para o Igor na hora dele escalar, se tiver um problema de lesão, ele tem um reserva e um outro substituto também. Foi meio que pensando nisso para começar a Série B já com o elenco um pouquinho mais cheio, mas pensando nesse sentido de competitividade e dar opções para o Igor? Tudo bom? Eu vejo dois jogadores por posição, e eu posso até citá-los aqui para você. Talvez em 2 ou 3 posições você tem 3. Talvez seria os extremos que você está falando e no meio. Porque se você for ver zagueiro, a gente tem o Doma e o Renato, o Alisson e o Donato, certo? Então nós temos 4, 2 e 2. Lateral nós temos Moacir e Alex, do outro lado nós temos Colasso e Formiga, certo? Primeiro volante nós temos David, está machucado, e o Rafinha. E aí, já um pouco mais à frente, nós temos Arthur, Bambu, Pablo, Pablo, Graziani, e é isso, né? Então, quer dizer, até agora eu citei 2. E aí nós vamos para os extremos. Camisa 10 nós temos o Wagner, o João Lucas, né? E possivelmente o Luiz, que pode fazer ali, pode fazer a beirada. Ele nos dá essas 2 possibilidades. E talvez encher um pouquinho mais nas beiradas, que é natural, é a posição que você troca mais e usa mais. Então, nós temos o Pablo Diego, que pode fazer o 9 também. Então, nós temos o Pablo Diego, o Vitor Andrade, o Mateuzinho, o Jean Silva, o Eberê e o Pires. Né? Isso daí, porque eu citei o Luiz tanto por dentro como por fora. E de 9 nós temos o Rubens e o Daniel. Faltou algum? O Pablo Diego pela beirada, né? Eu coloquei. Pablo Diego, não, o Simon desceu. O Simon vai ficar nessa transição. Entendeu? Os jogos do 20 ele vai jogar. Assim como possivelmente um ou outro. Então eu citei praticamente 2 por posição. Um goleiro é um pouquinho mais, né? É natural. Aí nós temos o George, o Tony, o Pedro e o Heitor. É natural. E por que encher um pouquinho mais dos lados? É uma carência no mercado, primeiro, quando a gente vê a oportunidade e a competição para pegar esse tipo de jogador é maior. Então, quando tem oportunidade, você tem que pegar logo. Eu citei o Diego Tavares também na beirada. E tem o Tavares também, né? Então, quer dizer, praticamente, você joga com 2, naturalmente, você troca mais 2 e possivelmente você tem que ter mais 2 treinando, buscando um espaço, entendeu? E ali eu não vou nem citar nome, quem joga e não joga, que não é minha função. Então, é natural isso daí, um pouco mais nas beiradas. Se você pegar todos os clubes, tem um pouquinho mais cheio esse tipo de situação. O resto eu acho que é 2 por posição. A gente gosta de trabalhar até com o elenco um pouco mais enxuto. Se vai chegar alguém ou não, aí eu acho que só a competição vai dizer. A gente tem ainda a Copa Verde, né? Todas as competições a gente vai entrar de uma forma muito forte para brigar. A gente tem a Copa do Brasil,
que a gente tem um desafio muito grande e precisa de todos muito atento. Aí sim, a gente não pode contar com todos que estão no plantel, mas eu acho que é isso aí. 2 posição, comissão técnica está muito feliz, muito contente, permanente, desde o ano passado, essa é a nossa maneira de trabalhar. A gente não visualizou isso pelo que aconteceu na semifinal, não, a gente já visualizou antes, que eram eles, a comissão da Série B, e assim a gente vem tratando. A maioria dos jogadores também, né? Quem saiu é que já estava do ano passado, então não quem chegou recentemente não saiu, não, porque a gente tinha um critério de contratação e a gente precisa dar tempo também para eles trabalharem. E a gente está muito contente, muito feliz, satisfeito não, porque nós saímos na semifinal, é natural, todos aqui um pouco chateados, mas nós temos que virar essa página, o torcedor pede isso e continuar caminhando. Todo mundo saiu aplaudido, poucas vezes eu vi acontecer isso aqui no Vila, então é o reconhecimento de um grande trabalho. Mas nós não estamos satisfeitos, não. Nós vamos continuar trabalhando muito, porque eu acredito que o clube pode ter um ano de conquistas.